maçã? Gostaria de comer uma maçã? Oi, meus amores, não se assustem, é a tia Valesca, tudo bom? Por que eu vim vestida assim? Eu não vim contar uma história de terror para vocês, não. Eu só queria mostrar que algumas situações causam medo. As histórias de contos de fadas têm momentos que nos assustam, não é? Uma bruxa malvada batendo na porta, entregando uma maçã envenenada, às vezes dá um certo medinho. E sentir medo é normal. O medo é um alerta. Ele vai fazer com que você fique seguro, sabia disso? Você sente medo na hora de atravessar a rua? Tem que sentir. Porque quando você tem medo, você vai prestar muito mais atenção. Vai olhar para os dois lados, vai ter mais cuidado. Eu sinto medo na hora que eu vou ligar o fogão. Eu tenho medo de me queimar. Então eu tomo muito mais cuidado. Ele é um alerta. Ele faz com que eu me proteja, que eu não me exponha a situações de perigo. Agora, existem alguns medos que nos deixam um pouco mais preocupados quando a gente vai dormir, por exemplo. É normal criança ter medo de escuro. E você não tem que se envergonhar, não. Não precisa. E você tem que falar abertamente sobre isso. Quando a gente tem medo, é muito importante quando a gente encontra um aconchego, alguém que nos escute. Se você está com medo, conversa com a mamãe, com o papai. Conta o que você está sentindo, porque o medo é um sentimento. A gente sente e às vezes é muito difícil controlar. Tia Valesca morre de medo de sapo. Eu não consigo entender o porquê, mas eu sinto muito, muito medo, a ponto de sair correndo. Eu preciso me envergonhar? Não, mas eu tento me controlar. Eu não saio mais gritando como eu fazia antigamente. Eu consegui fazer com que o meu medo fique aqui, ó, sem me atrapalhar. Porque quando o medo começa a atrapalhar a gente, ele pode estar se transformando numa fobia. E a fobia paralisa. É quando a gente tem tanto medo que não consegue fazer mais nada. Tem gente que tem tanto medo de sair de casa que não sai mais. Fica trancado dentro do quarto. Tem gente que tem medo de escuro que é tão forte, que não consegue nem sair à noite. Com medo da escuridão da noite. E a gente precisa ter esse controle, esse autocontrole, esse autoconhecimento. Você precisa conhecer os seus limites, o seu medo. E sem vergonha nenhuma, tá? A gente sente medo e resseca os lábios e acelera o coração, me perdoem. A pele às vezes fica pálida, às vezes a gente treme. Tudo isso é normal. Não é só criança que sente isso, não. Adultos também. Só que os adultos tentam não demonstrar. Vocês podem sim, demonstrem o que estão sentindo, mas conversem. Procura um adulto e conversa sobre o medo. Você tem a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, a Dinda, a professora. Conta o que você está sentindo. De repente eles vão te ajudar a entender o porquê do medo. Porque a partir do momento que você entende o porquê você está com medo, você começa a desmitificar, você começa a entender, você começa, ó, a botar para fora e vai se sentir melhor. Converse. Hoje a nossa aula sobre medo é isso, converse. E para melhorar um pouquinho a nossa história aqui, eu vou deixar para vocês depois uma outra aula de um livro que eu vou contar para vocês uma história muito legal. De um menino que sentia medo do escuro, porque ele imaginava que tinha monstros no quarto. E ele começa a pegar esse monstro e transformar. E a ideia é essa, pega o seu medo e transforma numa coisa boa. Você tem medo de aranha? Não fica perto da aranha, começa a desenha a aranha, amassa o papel, joga esse medo fora. Você tem medo do escuro? Não desliga a luz, mas começa a diminuir a claridade. Deixa um dia a luz do corredor acesa, depois aquela luz mais distante, até que você crie coragem de dormir no escuro. Sem forçar. Quando a gente força, não ajuda. Isso aqui, ó, serve para o papai e para a mamãe também. Não força, tá? Conversa com o filho, com a filha, para que entenda o motivo do medo. Todo medo tem um motivo. E a gente precisa descobrir qual é esse motivo e trabalhar em cima dele. Combinado? Qualquer dúvida, pergunta para a tia Valesca, que eu vou ter um prazer enorme em conversar com vocês sobre isso. E até a próxima aula, meus amores. Beijinho!
Tchau, tchau!